Mark Zuckerberg tem sido um dos nomes mais comentados recentemente após anunciar novas diretrizes para as redes sociais da família Meta. Durante uma participação no podcast Joe Rogan Experience, ele afirmou ter enfrentado pressões políticas e estatais para controlar informações que circulavam em suas plataformas. Essas declarações geraram muitas perguntas e críticas. Por um lado, a mídia tradicional começou a atacá-lo incessantemente, classificando suas ações como instáveis e acusando-o de irresponsabilidade. O principal motivo das críticas foi o anúncio de uma ferramenta semelhante às notas da comunidade do X, antigo Twitter, que eliminará a participação das agências de checagem de fatos nas plataformas da Meta. Muitas dessas agências eram parceiras ou mesmo parte da mídia tradicional. Enquanto algumas pessoas celebraram ou criticaram a mudança e as alegações de Zuckerberg, outras começaram a se questionar sobre o motivo por trás de sua transformação na imagem pública, postura e posicionamentos. A explicação pode ser mais estratégica do que parece, apontando para uma ação calculada de defesa. Uma possível influência significativa nesse processo tem nome e sobrenome: Elon Musk. Neste vídeo, você entenderá como as recentes atitudes de Musk podem ter motivado a mudança em Zuckerberg e o que esperar daqui para frente. Os movimentos recentes de Elon Musk têm ditado tendências globais, incluindo uma que já está transformando o mundo: a inteligência artificial. Este é o tema do momento, que está gerando inúmeras oportunidades para empreendedores, profissionais e prestadores de serviços. Quais são as estratégias necessárias para superar um concorrente? E se esse concorrente parecer invencível, o que é preciso para consolidar um mercado? Essas são questões cruciais para entender o atual cenário das redes sociais, especialmente nos Estados Unidos, e evidenciam como Elon Musk está disposto a usar todos os recursos possíveis para vencer. Diferentemente de muitos empreendedores que se limitam a alterar as regras do jogo, Musk parece disposto a reinventar o próprio jogo. Hoje, o mercado ocidental de redes sociais está fragmentado entre grandes players como o X, antigo Twitter, liderado por Elon Musk, o YouTube, da Google, o LinkedIn, da Microsoft, o TikTok, da chinesa ByteDance, o Snapchat, de Evan Spiegel, e as plataformas da Meta, comandadas por Mark Zuckerberg. Essas empresas disputam ferozmente pela atenção dos usuários e investem constantemente para aumentar a retenção em suas plataformas. Desde que adquiriu o antigo Twitter, Musk rompeu diversos paradigmas do setor. Ele adotou uma política de liberdade de expressão que foi de encontro aos interesses dos principais anunciantes da plataforma, levando a uma debandada em massa. Essa abordagem contrasta diretamente com as práticas das concorrentes, que restringem o alcance de determinadas postagens ou até mesmo removem conteúdos e usuários, muitas vezes com auxílio de agências de checagem de fatos que classificam publicações como falsas ou enganosas. Mesmo com a debandada de anunciantes do X, Elon Musk redobrou sua aposta em dar mais autonomia aos usuários da plataforma. Ele introduziu a ferramenta Notas da Comunidade, que permite que um grupo de usuários adicione correções ou contextos a publicações feitas na rede social. Com essa dinâmica, os próprios usuários passaram a ser responsáveis por avaliar a veracidade ou oferecer contrapontos às publicações, promovendo debates mais amplos e diversificados. Essa medida, no entanto, provocou ainda mais insatisfação entre os grandes anunciantes. Os descontentes se organizaram em um movimento chamado GAR, Global Alliance for Responsible Media, composto por mais de 100 empresas bilionárias, que decidiram boicotar o X. Além disso, essa aliança deliberava para onde direcionar os bilhões de dólares de seus orçamentos de publicidade. Apesar de perder bilhões de dólares em receita publicitária, o X permaneceu em operação, enfrentando não apenas o boicote das empresas, mas também resistências de governos e outras entidades estatais. No Brasil, por exemplo, a plataforma chegou a ser proibida por alguns meses, um movimento que gerou repercussão global. Musk se posicionou firmemente, afirmando que suas ações visavam defender a liberdade de expressão, um direito amplamente protegido em legislações internacionais, especialmente nos Estados Unidos. Ele intensificou essa defesa ao divulgar os chamados Twitter Files, documentos que revelariam interferências de governos no funcionamento das redes sociais, incluindo ameaças e diretrizes direcionadas às plataformas. Mesmo enfrentando sanções, tanto como empresário quanto no âmbito de suas empresas, como a penhora de recursos da Starlink no Brasil, Musk acabou cedendo às exigências da justiça brasileira. Isso permitiu que o X retomasse suas operações no país, reforçando a postura do bilionário em manter a plataforma ativa mesmo diante de pressões diversas. O movimento defensivo de Elon Musk pode não ser um recuo, mas parte de uma estratégia mais ampla que está prestes a se desenrolar, e Mark Zuckerberg pode ser um dos mais impactados. Com Donald Trump de volta ao poder e agora aliado de Musk, há uma promessa de reverter a dinâmica atual das redes sociais,
com apoio direto do presidente, que já teve embates pessoais tanto com as plataformas de Zuckerberg quanto com o antigo Twitter. Além disso, Musk e seus aliados trouxeram à tona indícios de um possível conluio entre as Big Techs e autoridades governamentais, que teria influenciado decisões políticas e restringido liberdade de expressão, especialmente contra Trump. Esses apontamentos ganharam força durante o retorno de Trump ao cenário político, evidenciando que mudanças significativas estão por vir. Nos próximos meses, promete-se a revelação de detalhes sobre essas supostas ações, incluindo nomes de responsáveis e medidas tomadas. Essa exposição deverá partir de investigações conduzidas pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Se confirmadas, tais ações podem configurar uma grave violação das legislações de liberdade de expressão, tanto nos Estados Unidos quanto em outros países onde as redes sociais operam, além de ferirem tratados internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 19, e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Caso se comprove que houve manipulação de informações e cerceamento da liberdade de expressão, a justiça americana terá base para responsabilizar civil e criminalmente os envolvidos. Órgãos reguladores, como a SEC e a FTC, também podem agir, aplicando sanções financeiras não apenas a agentes governamentais e intermediários, mas também às redes sociais e seus líderes, incluindo Mark Zuckerberg, que figura como um dos principais nomes nesse cenário. Nesse contexto, as ações de Elon Musk no Brasil podem ser interpretadas como uma estratégia para demonstrar que o ex cumpriu todas as decisões judiciais impostas, mesmo aquelas que poderiam ser vistas como contrárias à liberdade de expressão. Essa postura transforma o recente recuo da rede social não em uma derrota, mas em uma demonstração de obediência judicial, reforçando a narrativa de que a plataforma foi vítima, e não cúmplice, de possíveis abusos. Em contraste, outras grandes redes sociais, que permaneceram em silêncio ou possivelmente colaboraram em um conluio, poderiam ser vistas como coautoras de práticas ilegais. Embora o caso emblemático tenha ocorrido no Brasil, seus desdobramentos ultrapassam fronteiras, pois o verdadeiro campo de batalha é o mercado norte-americano, onde as empresas estão sediadas. Se for comprovado que as plataformas da Meta e do Google violaram a liberdade de expressão dentro e fora dos Estados Unidos, seja de forma independente ou em colaboração com governos, elas poderão enfrentar processos na justiça americana. Além disso, órgãos reguladores como a SEC e a FTC poderão responsabilizá-las por violações de direitos humanos, o que pode resultar em restrições de mercado, multas significativas e até mesmo consequências criminais. As implicações vão além das sanções legais. Caso se comprove que as Big Techs agiram para censurar a liberdade de expressão, isso pode abalar a confiança pública, levando a uma possível perda de usuários, desvalorização de ações e restrições adicionais no mercado. Executivos e dirigentes dessas empresas também poderão ser responsabilizados, enfrentando penalidades que podem comprometer ainda mais a reputação e a operação dessas gigantes tecnológicas. Atualmente, o X enfrenta dificuldades em competir com as plataformas da Meta e o YouTube, que juntos possuem cerca de 10 vezes mais usuários que a rede de Musk. No entanto, a judicialização pode alterar completamente o cenário competitivo, causando impactos significativos nos seus concorrentes. Dessa forma, a disputa entre o X e outras gigantes das redes sociais não se limita mais ao mercado, mas se expande para o campo jurídico. Esse embate já está em andamento. Como mencionado anteriormente, Elon Musk processou a GAR, uma associação que reúne grandes anunciantes das redes sociais, acusando-a de criar um cartel para controlar o fluxo de investimentos publicitários. Essa prática violaria as leis antitruste dos Estados Unidos. Embora o processo ainda não tenha sido concluído, sua simples existência levou a GAR a anunciar sua dissolução, alegando falta de recursos para enfrentar a ação judicial. Além disso, uma nova etapa dessa disputa pode estar prestes a começar com a saída da administração Biden, que, segundo os documentos revelados pelo Twitter Files e declarações recentes de Zuckerberg, teria participado de práticas controversas. Com a possível entrada de Donald Trump, a situação das redes sociais pode mudar drasticamente. A nova administração promete divulgar documentos que comprovariam um conluio entre as Big Techs e burocratas. Ciente desse cenário, Mark Zuckerberg parece estar se antecipando para ser visto como uma vítima, e não como um participante ativo dessas ações. Suas recentes declarações, até mesmo elogiosas a Trump, indicam uma mudança estratégica. Não por acaso, Zuckerberg trouxe à tona essa situação em um dos podcasts mais influentes do mundo, logo após anunciar mudanças significativas nas suas plataformas. Agora, resta saber se essa transformação na postura do criador do Facebook é genuína ou apenas uma estratégia cuidadosamente planejada para evitar possíveis punições no futuro.
Para tentar proteger ao máximo os negócios da Meta diante dessas novas circunstâncias, anos após ter sido amplamente criticado, Elon Musk pode não apenas acumular ainda mais influência, mas também revolucionar o mercado de redes sociais. As mudanças implementadas no antigo Twitter, que inicialmente foram vistas como um grande erro pela opinião pública, podem acabar sendo um dos maiores acertos da trajetória do homem mais rico do mundo, capaz de alterar toda a dinâmica desse setor. Seja pela transformação que as redes já estão experimentando ou pela possibilidade de Musk levar o X ao topo, o mercado de redes sociais está em constante evolução. Além disso, outros movimentos significativos podem estar a caminho. A operação do TikTok nos Estados Unidos, por exemplo, enfrenta um cenário de incerteza, já que o Congresso americano avalia a possibilidade de banir a plataforma sob a alegação de espionagem. Essa situação alimenta rumores sobre uma possível venda da operação da rede no país. Até mesmo a Bloomberg já indicou que Elon Musk estaria em negociações para adquirir a operação americana do TikTok, com a intenção de integrar a plataforma ao ecossistema do X. Nos próximos meses, o desenrolar dessas negociações e ações revelará se Musk realmente conseguirá transformar o mercado ou se as mudanças nas redes da Meta serão significativas, ou apenas superficiais, como parte de uma adaptação estratégica de Zuckerberg ao novo contexto. E você, acredita que a dinâmica das redes sociais vai mudar de forma definitiva? Compartilhe sua opinião com a gente nos comentários.